Senhor presidente, deputado Sérgio Aguiar, senhores deputados e deputadas, deputado Vacilandim, eu poderia continuar com o mesmo tema. Pela importância que o tema tem, pela falta de solução que nós não vislumbramos e pela necessidade de se cobrar das autoridades constituídas, já que nós não somos executivo, mas dos que têm políticas públicas nesse sentido, cobrar soluções. Antes que eu termine o pronunciamento, mais um brasileiro será assassinado neste país. Poderá estar no Ceará, poderá estar em Fortaleza, que também é Ceará. Portanto, é um quadro estarrecedor. Excelência, permite uma parte, deputado. Eu vou ler uma matéria que ontem saiu na Folha Online e que está hoje na Folha de São Paulo. Presidente da Câmara Federal pretende reembolsar à União em R$ 9.700 por uso de avião da FAB. A carona para parentes de um voo na FAB, no avião da FAB, vai custar R$ 9.700 ao presidente da Câmara, Henrique Alves. O PMDBista mandou, no início desta tarde, a sua assessoria efetuar o reembolso à União por ter levado 7 familiares para assistir ao jogo da seleção no Maracanã no fim de semana. Eu vou fazer uma pergunta generalizada. Poderia perguntar ao deputado Roberto Mesquita: deputado, Vossa Excelência sabe onde está o governador do Ceará? Pela imprensa. Perguntaria ao líder do governo: onde está o governador do Ceará? Também só poderá saber se for pela imprensa. Se for pela imprensa. Porque modificou-se a Constituição para que o governador pudesse viajar até 15 dias sem a devida autorização legislativa. E nós sabemos que o governador, em toda a crise por que passa o Estado, que é Brasil, tivemos reivindicações nas ruas, tivemos reivindicações ontem na Assembleia, ontem estiveram no Palácio do Governo, os médicos, com uma série de reivindicações, e o governador do Ceará se ausentou e o Poder Legislativo não sabe para onde o governador foi, o que o governador foi fazer, já que ele é governador e não está em férias. O governador certamente está em missão oficial. E eu vou pedir aos senhores deputados, vou apresentar um requerimento solicitando do governante, solicitando do senhor Cid Ferreira Gomes, um relatório para que a Assembleia tome conhecimento o que foi feito em prol do Estado ao longo desses 10 dias que ele está fora do Ceará. E eu espero, sinceramente, eu espero, que os senhores deputados não me neguem e não queiram saber desta informação. Porque, deputado Roberto Mesquita, muitas vezes o governador trata de coisa de interesse do Estado que era para o Poder Legislativo saber. Deputado Heitor, quando possível, uma parte. E não temos conhecimento oficial. Não temos conhecimento oficial. Essa matéria que eu trouxe aqui para ler, que está na Folha de São Paulo, e que especificamente a Folha traz a foto do governador, fazendo referência a uma viagem que o governador fez, não de Fortaleza, Ceará, para o Rio de Janeiro, como fez o Henrique Alves, presidente da Câmara. Se refere
a uma viagem que o governador do Ceará fez do Ceará para a Europa. O governador do Ceará, Ciro Gomes, usou dinheiro público para alugar um jatinho que transportou a mulher, a sogra, assessores e amigos a Paris, França, e outros estados europeus. Qual é o foco do meu pronunciamento hoje aqui? Deputado Heitor, Vossa Excelência, deputado Sarto, Vossa Excelência poderia me também conceder uma No marca? momento em que nós detectamos, aquela época, que o governador do Ceará havia alugado um jatinho por R$500 mil e levou nesse jatinho a sogra e assessores, secretários e esposas, nós fizemos o que deveríamos fazer e redundou em um bom resultado, porque foi pedagógico, deputada Fátima Leite. Daquele dia em diante, o governador nunca mais alugou a aeronave para fazer viagem de avião fretado. Nem ele alugou e nem o outro mais alugará, porque a matéria percorreu o Brasil inteiro pelo absurdo da ópera, pelo absurdo do fato. Um governante em uma república, isso aqui não é monarquia, sai do Ceará para visitar estados europeus com um jatinho à sua disposição, levando parentes. Qual era o nosso papel? E fiz o papel de levar os órgãos competentes, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, para pedir o ressarcimento daqueles valores aos cofres do Estado, porque o governador se utilizou de dinheiro que não era seu, dinheiro público, para fazer excursão em território europeu em pleno período de carnaval, em pleno período carnavalesco. Encaminhamos a matéria para o Tribunal de Contas do Estado, e aí é o foco do meu pronunciamento, e eu sou obrigado a fazer aqui o relato, a história novamente, é que encaminhamos a denúncia para o Tribunal de Contas dos Municípios, tribunal que tem a responsabilidade de julgar os atos de governo, com todas as provas, inclusive com o ato de humildade do governador, de reconhecer que errou, Veio aqui à Assembleia, na sala Murilo Aguiar, e reconheceu que errou. E o Tribunal de Contas do Estado, que não tem o mesmo perfil do Tribunal de Contas dos Municípios com relação aos senhores prefeitos, que é interessante. O Tribunal de Contas dos Municípios, deputado Roberto Mesquita, os prefeitos se curvam e têm medo do TCM. Porque o TCM impõe uma conduta e os prefeitos são praticamente, não vou dizer vítimas, mas os prefeitos devem satisfação ao TCM e têm muito medo do TCM. Já o TCE, com relação ao chefe do executivo, porque guarda a mesma relação, o TCE não impõe ao governador, ao governante, nenhum temor e não cobra do governante nenhuma satisfação, de maneira a se posicionar isento nas suas conclusões e nos seus julgados. Pois bem, encaminhamos a matéria para o TCE, com dados da imprensa, que foram publicados não só nos nossos jornais, mas nos jornais brasileiros, de modo geral. E aí o que eu quero focar é que a decisão do Tribunal de Contas
foi de estímulo ao governante para dizer que não haveria o menor problema, como não houve, em ele praticar aquela viagem ou outras viagens utilizando-se do mesmo método. O conselheiro relator, que saiu dos quadros de auditores, substituto e conselheiro, doutor Edilberto Pontes, simplesmente, pela inteligência, que é um homem muito inteligente, simplesmente ignorou o fato de que aquilo não era mais permitido numa república. Aquilo não condiz com um ato de respeito aos que fazem a república. E no seu relato, no seu relatório, o conselheiro Edilberto Pontes simplesmente disse que não havia nenhum problema em o governador alugar uma aeronave com dinheiro público por R$500 mil, colocar os seus parentes na aeronave, fazer excursão na Europa. Simplesmente o conselheiro disse: está tudo muito certo. Aí, deputado Roberto Mesquita, eu trouxe a matéria para dizer que a linha de raciocínio, a linha de isenção do relator foi equivocada desde os primórdios, desde o início. O presidente do meu partido, o Lupe, deixou o Ministério do Trabalho, porque se utilizou de uma aeronave no Maranhão, inocentemente até, porque pegou o avião de um empresário que tinha negócios com o Ministério, e o ministro, chegando no Maranhão, todo um aparato de ministro, o colocou no avião, que coincidentemente um desses, o proprietário do avião, tinha negócios com o Ministério. Foi o maior escândalo na vida do ministro Lupe, que teve que abdicar do cargo, porque não aguentou, não suportou as críticas da imprensa. E tem processo contra o ministro, contra o ex-ministro. Tem processo no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público. O que eu quero levar aqui à sociedade cearense é que é inaceitável que uma Corte de Contas, ao analisar tão grave denúncia para o bem da República, simplesmente decida, por maioria de 4-3, que o governador não cometeu qualquer ato irregular, qualquer ato imoral, estimulando inclusive o governante a fazer outras viagens, porque o conselheiro Edilberto não viu nenhum problema. Eu não sei se as leis de Brasília, as leis da República, são diferentes no estado do Ceará. Está aqui o presidente da Câmara Federal, vai reembolsar R$ 9.700 aos cofres da União. Vai fazer isso e vai demonstrar publicamente que tirou dinheiro do seu bolso, porque não podia fazer gracinha com a sua noiva, não podia fazer gracinha com o seu filho, com seus filhos, com o publicitário e com outro amigo. E olhe bem, um trecho do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. O que é que fez então para dar R$ 7.900? Computou as passagens dos sete, compreendendo o trecho, e veja bem, o ministro, o presidente, utilizou o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Já o governador do Ceará fretou uma nave, alugou uma nave, pagou com dinheiro público uma aeronave por R$500 mil. Deputado, e no Ceará... A presidência vai conceder mais 3 minutos. Tem a parte, Vossa Excelência do Senhor vai conceder.
500 mil reais de dinheiro público e isso não dá em nada. É por isso e por estas, deputado Sérgio Aguiar, que eu vou dar uma parte, é por isto e por estas que o povo acordou, que o povo não aceita mais que na República se dê privilégios de tamanha monta. Alguém dirá, deputado, isso é uma bobagem, uma viagenzinha que o governador faz. Como disseram aqui, que isso era normal, não teria nenhum problema. Eu até respondi ao deputado que até há pouco tempo também, era normal se açoitar, se bater até a morte, um ser humano, apenas pela cor do seu invólucro, porque era preto, porque era negro. Isso era normal também, mas tem um momento que se diz, basta, isso não é normal, alguém tem que reagir. Portanto, o nosso lamento, deputado Roberto Mesquita e demais deputados, é a posição do Tribunal de Contas, que nada viu com relação a esta viagem, que uma de menor repercussão, que é a do presidente da Câmara Federal, que é obrigado a fazer o reembolso, que é obrigado a fazer o reembolso, porque se utilizou mal do que é público.